Entrando no Instagram. Aí. Fala, Marcos. Doutor Marcos, já tá aí, hein? Ó, Larissa. Larissa, acordar dessa hora? Portugal, 11 horas. João, boa noite. Boa noite a galera que já tá entrando aí. Tudo beleza? Como é que vocês estão? Vocês me ouvem bem? O áudio tá bom? Chamando aí, Marcelo. Cadê você, Marcelo? Boa noite, João. Tudo certo, Clarissa? Ah, que bom. O pessoal do Japão já tá aí, né, Gilson? Tá cedinho aí? Aqui é 8 horas. Convidei você, Marcelo. Aceita a gente aí. Aí. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, fala Gustavão, Beleza? Como é que tá? isso. Tamo aí, ó. Aí é de tarde, você tá pegando fogo, cara. Viu? Aí é de tarde ainda, aqui já é madrugando já, 8 horas da noite, quem tem bebê pequeno. Aí o Marcelo saiu, ó. Foi fazer um efeito especial, foi fazer um fogo aí, caiu fora da live. Aceita de novo aí. Vamos lá, pessoal, 8h03, bem no horário aqui. Boa noite, Bárbara. Tudo bom? Viu, Larissa? Ele pegou fogo e saiu. Ai, gente, eu sou muito noob para Instagram. Nem sabia que dava para colocar esses efeitos aí. Ai, Vou ter que- Instagram pegou... me bloqueou, cara. Vou pegar fogo aqui. Pessoal, só agradecer a presença de vocês. Muitos que tiveram aqui ontem, estou vendo aqui que já estão aparecendo também. Queria agradecer mesmo que a gente está fazendo essa sequência de lives aqui. E nosso intuito é mostrar a experiência primeiro, né, de alguns dos membros. Eu sei que muitas vezes aqui vocês podem ter dúvidas operacionais, dúvidas também dos recursos, a gente vai fazer isso também mais para frente. Aí a gente faz numa plataforma melhor para visualizar, o YouTube. Aqui para a gente bater esse papo, o Instagram é melhor, né? Então é isso. Vamos fazer como ontem. Hoje foi um dia que teve um certo movimento aí no mercado, ficou o dia inteiro esperando até ter uma notícia aí do FONC. Então a gente vai chamar um cara que sabe sobre esse assunto aí, que é o João. João, se tiver aí, dá um oi aí para nós aí. Vou chamar. Quer falar alguma coisa aí, Marcelo? Enquanto isso? Só dar boa noite pro pessoal aí. Obrigado pela participação da live ontem, foi bem legal. Bastante gente entrou em contato, bastante dúvidas aí. E vamos aí para mais uma live. Abaixa um pouquinho essa câmera, Gustavo. João é rápido, hein, João? Não vou pegar fogo também não, hein? Não, E aí, João, o que você tem hoje para nós aí? Hoje a gente estava junto, né, na hora que hoje estava a gente, saindo. hoje a gente foi narrando, né? Foi narrando a fala. Depois a gente pode fazer isso com o tempo, na próxima. Resumindo, o mercado veio como tinha que vir
bem, e era o esperado do mercado, já estava bem mercado, a inflação um pouco menor contribuiu para isso. Então, a gente até vamos dizer assim, até a taxa vir, a gente viu um dólar mais forte, robusto. A gente tem um dot plot, que é a expectativa dos membros para a taxa terminal, que é a taxa final de juros lá na frente. E veio uma taxa terminal alta, de 5,10% a 5,25%. A última taxa terminal estava em 4,85%. Então, o que acontece? Esse foi o cenário antes do discurso. Dólar forte, índice em queda, tudo como manda o figurino num curtíssimo prazo. Quando veio o discurso de Jerome Powell, o que ele fez? Ele começou o discurso muito forte. Ele começou o discurso muito hawkish, falando de território restritivo, que os juros precisam permanecer altos por mais tempo, é necessário encolhimento da economia e é necessário mais aumentos, não falou valores, mas que a economia, de acordo com o que ela for andando e os dados forem surgindo, eles vão trabalhar. Quando chega no final do discurso, e ele vai falando nesta parte de território restritivo, ele fala que está próximo disso. E quando ele fala que os Estados Unidos está próximo de atingir esse território restritivo, isso causa uma mudança de expectativa e de sentimento no mercado de risco. E a gente tem a inversão totalmente do que vinha. Então a gente tem o dólar em queda e a renda variável subindo. E por que isso? Porque mudou a expectativa. Ela mudou em questão de pouco tempo, né? 40 minutos, meia hora. Porque no final ele trouxe isso, essa ponta de expectativa positiva para a renda variável. O que a gente tem agora? A gente tem um mercado dividido para fevereiro, né? A gente vai ter alguns dados de janeiro que serão cruciais ainda, que saem em janeiro, que serão cruciais para o dia 1º de fevereiro, que é a reunião do FONC, do Comitê do FED, que vai ajudar a gente a entender todo o trimestre, janeiro, fevereiro e março. Mas a gente vai ter um dólar agora, até lá, oscilando entre dados. Então, para mim, os dados mais importantes que a gente tem que olhar e que foi falado hoje, eu falei ontem aqui, lembra que eu falei aqui? Quem estava vai lembrar. 2 inflações. Uma que caiu muito, bens duráveis, mas uma que está resistindo muito, inflação de serviços. E foi falado hoje sobre a inflação de serviços, que ela está muito forte. E no próximo CPI ela vai ser crucial para a gente poder observar ela. E como que a gente pode antecipar ela? PMI de serviços. Então, olhar o PMI de serviços que vai sair em janeiro ajuda a gente a prever a inflação de serviços ou ter uma noção do que ela pode vir. Outros dados também que serão impactantes e que o Powell falou muito hoje. Olhar a taxa de desemprego. A oferta de emprego, né, e a demanda está muito desequilibrada. Você vê o JOLTS, que é a oferta, acima de 10 milhões de vagas abertas. Isso é muito. Tá? Isso significa que os empregadores não querem demitir, não tem mais funcionário para preencher isso. Então, precisa haver um pouco de desemprego cíclico dentro da economia americana, acima de 4,5% para ser sustentável, para derrubar a inflação. Então, isso a gente vai analisando esses dados. Então, resumindo, para ficar bem prático, taxa de desemprego, a inflação, a próxima, de serviços, para definir para frente ainda, para frente de fevereiro. Mas agora a gente pode olhar o PCE, que é outra inflação importante, e o equilíbrio do emprego, né, que é o relatório JOLTS. A gente vai começar a entender por quê. O que vai acontecer com o dólar? Quando tudo isso, a gente tiver esse panorama já para o trimestre, a gente vai começar a ver o dólar oscilar um pouco mais, demonstrar um pouco mais de fraqueza a depender dos dados. E tentar entender se realmente o pouso suave da economia americana pode ou não acontecer. Isso vai depender muito da taxa de desemprego e dos PMIs. Né? Então a gente vai ver
isso aos poucos. E a gente está vendo já no mercado, em algumas paridades, vamos falar do principal mercado que a gente trabalha, que é o mercado Forex, algumas paridades, elas estão querendo vir para ciclicidade. A gente estava analisando hoje a ferramenta, né, Marcelo? Ficamos mais de hora olhando muitas paridades. E algumas paridades estão esperando apenas esse posicionamento da economia americana para que as coisas voltem à normalidade, assim, vamos dizer assim, dentro do que a gente entende, né, das moedas cíclicas. Então é por isso que é tão assim, aguardado. E a gente vê agora outras decisões dos bancos vão, né, nessa semana a gente tem ainda BCE, tá? Banco Central Europeu, BOE, Bank of England, tá? Lá do Reino Unido, e SAMB, do CHF. Então a gente tem ainda 3 decisões importantes de taxa de juros para poder fechar o ano, a gente fazer o balanço e ver para onde está indo as economias. Como é que a gente entende a ciclicidade olhando só pelos juros? Spread de juros. Spread significa diferença. Quanto menor a diferença dos países em suas taxas de juros, mais fácil é o mercado trabalhar as moedas cíclicas, ou seja, a ciclicidade das moedas. Mais forte vão ser os topos históricos e os fundos históricos, se menor for a diferença dos juros. Porque não tem muito motivo para você romper um topo histórico se não tem um prêmio, se não tem um motivo para aquilo. Então, esse é bem interessante a gente acompanhar quando o Fed vai desacelerar o seu ritmo de juros e os outros bancos acelerando. Então, vai diminuindo a diferença dos juros, e isso vai favorecendo a volta da ciclicidade. Então, um panorama, resumindo o Fed hoje, a gente teve o início hawkish, né? Depois ele ficou muito neutro, tentando não desacelerar tanto, não assustar tanto o mercado, as empresas, as indústrias, e depois ele trouxe um tom dovish. Eu falaria que o Fed hoje, Paulo, foi neutro hawkish, mas o mercado quer ver ele neutro dovish, ou seja, neutro e fraco. Então a gente vai ver agora com os próximos dados se realmente vai permanecer essa visão de mercado neutro fraco, e aí permanece dólar fraco, ou se por algum motivo uma inflação mais pegajosa que não caia. Lembra que a gente tem juros e um espaço de tempo até que os juros bata na economia. A economia não sentiu ainda os juros de acordo. Então, se alguma coisa nesse tempo acontece e essa inflação fica mais forte, o dólar não cai tanto. Então, a gente vai ter que aguardar depois de hoje o mercado dividir. A gente tem um negócio chamado Fed Funds, que são ali as apostas do mercado, vamos dizer assim, tá? Você tem. Tá? Então, o mercado está assim para fevereiro. 48% acredita em 0,25 pontos base e 43% acredita em 50 pontos base de alta para fevereiro. Então, 43% a 48%. Isso estava invertido no início do discurso e mudou depois no final do discurso. Então, essa é a perspectiva do mercado. Então, à medida que as coisas forem corroborando, forem conciliando para que se mantenha os 25%, ou seja, inflação em queda, taxa de desemprego em queda, PMI se mantendo baixo, vai vir 25%. A inflação não cai, desemprego não sobe, as ofertas de emprego estão altas, o mercado vai ficar com medo de 50%. Aí a gente tem queda no índice e alta de dólar. Então essa dinâmica, ela é gostosa de acompanhar, ela movimenta o mercado. E tem a dinâmica curta que eu estou falando, que é essa que a gente acompanha, é a macro, que são as correções mais longas, para a gente poder posicionar em meses e ficar... Olhou o fundamento, a gente faz igual a gente estava fazendo hoje, né, Marcelo, Gustavo? Fundamento assim, pensado, corre para o gráfico. Então a gente achou diversas oportunidades para você, por exemplo, que gosta de operar scalp pela ferramenta, é muito bom, é muito top. Você tem uma segurança a mais. Né? Então, hoje a gente achou algumas posições e já posições se formando no macro. A gente olhando hoje gráfico semanal, gráfico mensal, vendo as coisas se formando, discutimos algumas paridades, né, que a gente pode esperar um pouquinho mais, o fundamental vir, porque a ferramenta mesmo está mostrando que ainda não é hora. Né? Então, eu que gosto de operar a longo prazo, ali no diário, eu mesmo falo, a ferramenta está falando para mim que não é hora. E está dia certinho com o fundamento, ainda não é hora. Né? Então, isso é muito bacana.
Então, para mim, foi isso hoje que eu espero para frente. Legal, João. Maravilha. A gente teve um dia hoje bem produtivo, né, João? A gente tratou bastante sobre essa questão de para onde o mercado está indo. E falando um pouquinho disso aí, né, a gente tem reparado aí que parece que a gente chegou num patamar de correção, né, porque a gente veio de um fundo muito grande, a gente veio de uma queda muito grande no mercado este ano, e agora a gente teve uma leve recuperação, mas essa leve recuperação, ela chegou num ponto ali que, como eu posso explicar para vocês, a gente ainda está no risco do mercado voltar a piorar como estava antes. A gente está num patamar ali onde que a gente pode, até graficamente falando, eu sei que não depende só de gráficos, mas graficamente falando, junto com fundamentos, a gente consegue ver aí que é uma hora para a gente tomar cuidado no mercado agora, porque o mercado ele pode voltar a piorar como a gente teve aí 1 ou 2 meses atrás. Né? É isso que eu estou falando, né? Vai depender dos próximos dados da economia americana. Você vê que o mercado, todas as paridades, está esperando os Estados Unidos. Ó, vai desacelerar, vai desacelerar. Porque na hora que houver essa desaceleração, a gente vem o mercado a favor, né, do operacional que nós estamos trabalhando no MW4. Enquanto o mercado ele não sente que o dólar agora vai, então fica meio travado, algumas paridades, né? Sim, meio sem saber o que fazer, o pessoal perguntando do caso CHF, a gente viu isso hoje. Tá mais para consolidação, tudo tá excelente preço, graficamente tá querendo falar. Você sente que está esperando alguma coisa. Acredito que os próximos dados de desemprego, se não vierem muito bruscos, né, porque aí acaba que é o inverso do inverso, né? É meio paradoxo que eu estou falando, mas é isso. Né? Vier um desemprego mais acima, o de outros mais abaixo, inflação um pouquinho menor, a gente vai ter o mercado mais a favor. Né? E a gente sente que falar agora especificamente do caso CHF, por exemplo, se a economia americana desacelera de forma suave, de forma mais lenta, sem ser com muita brutalidade, você não vai ter o CAD sofrendo tanto por uma demanda menor de petróleo, então você vai ter uma demanda menor, mais estabilizada, e você não precisa ter tanto refúgio no CHF. Então você consegue prever um pouco mais até onde pode ir o preço, e a ferramenta vai te palpando. Porque quando você tem uma recessão, você tem economia, as pessoas economizam. Então as pessoas não gastam, e isso também atinge o petróleo. A pessoa consome menos. As empresas gastam menos, estão vendendo menos frete de caminhão. Então, tudo isso impacta. E se eu tenho uma desaceleração mais branda, eu não preciso correr para os safe havens, né, os portos seguros, né, um CHF. Por quê? Porque não tem tanto medo assim no mercado. E isso também favorece o CAD. Não tem tanto medo, então talvez não tenha uma demanda tão fraca. E aí a gente começa a trabalhar o risco no meio. A gente coloca o risco, né, dentro do mercado. Como é que vai estar o risco? Então, a gente vê, assim, dando uma dica, tem conflito. Quando você tem um conflito importante, petróleo valoriza. Por exemplo, lockdown na China. O que acontece com o CAD e com o petróleo? Ele cai. Por quê? Menor consumo. Se eu vou ter uma recessão mundial mais branda, dentro dos Estados Unidos depende do petróleo do CAD, aí a gente tem que olhar a balança. Não, ele exporta para esse país, China exporta, esse. Então agora vamos olhar como é que está esses países? Como é que vai ser a recessão nesses países? Vai ser mais forte que nos Estados Unidos? Como se espera que aconteça na Europa e no Reino Unido? E como é que está a parceria do CAD com esses países? A parceria é muito forte, os caras vendem muito para lá. Então, se vende muito, se a recessão for forte, pode passar a vender menos. E se vende menos, pode passar a impactar. E qual que é a outra contrabalança? Então, aí a gente tem a balança. O que pode segurar o preço do petróleo? Uma recessão menor nos Estados Unidos, tá? E a OPEP, lá do outro lado. Tá? A China, estou colocando como neutra, e a OPEP. A OPEP pode cortar mais do que a oferta. E aí entra em regra de oferta-demanda. Se eu tenho menos oferta de um produto, o preço dele sobe. Se a minha demanda estabiliza. Então é por isso que é importante que a gente sinta como que tá as recessões entre os parceiros para a gente poder entrar a favor do fundamento. Porque quando você pega um gráfico diário
que está te dando uma possível entrada, como o CAD CHF, que está lindo para entrar. Tá? Quem tem nível de margem, fica aí a ideia. Tá? Entra pequeno, dezembro, não é muito interessante de entrar, mas fica a ideia. Agora, quando você tem o fundamento e a ferramenta num gráfico diário, por exemplo, tá te dando tudo, cara, não pega 500 pontos, não. Pega 4.000, pega 5.000 pontos. Segura isso, tá? Porque você tem um fundamento ali do seu lado. Quando você tem um fundamento meia boca, tá indo, mas não vai como agora, 300 pontos, 200 pontos, 500 pontos, vai arrancando dinheiro do mercado da forma menos exposta possível. Então, dentro do CAD, o petróleo é base, os países que ele exporta também é base e o risco é base do CHF. É isso aí. A gente estava analisando o CAD CHF hoje, né? E a gente vê, pessoal, o CAD CHF, por exemplo, é uma paridade que ela está bem no fundo mesmo, interessantíssimo para comprar. Porém, a gente não vê nada de fundamentos a favor do CAD nesse momento. Ou seja, a gente estava fazendo uma análise, o CAD ele pode cair algo em torno de 6.000 pontos ainda para baixo. Ou seja, é muita coisa, 6.000 pontos, né? Uma paridade dessa que costuma dar 3.000 pontos no mês, né? Se a gente tem 6.000 pontos ainda de margem para ele continuar andando, pode ser ainda que não seja a melhor hora para a gente estar efetuando compra agora no CAD CHF, esperar um pouquinho, até porque nas últimas semanas, aí, nos últimos meses, né, o petróleo caiu bastante, a gente sabe, e isso aí tem... Como, João? Pode cair um pouquinho mais, né? A gente acha que ainda pode cair um pouquinho mais. Então, quem já estiver querendo comprar, segura um pouquinho as pontas, dá uma verificada na questão do petróleo, porque o petróleo que faz, como a gente sabe aí, é o que faz à frente do Canadá, né, do CAD. E entre outras moedas também, né? O próprio NZD, CHF também está num fundo muito fundo, mas também manter calma, porque, como o João falou ali atrás, resumindo, a gente sabe, pessoal, que quem manda no mundo é o dólar. Se o dólar continua forte, os outros países têm que esperar. Os outros países têm que esperar, eles têm que. Ninguém vai brigar contra o dólar, porque sabe que o poder do dólar é muito maior na frente de outras moedas. Então vão esperar o dólar resolver o seu problema, para depois eles começarem aí a trabalhar cada um, respectivamente, seu país. Queria comentar sobre isso. O Marcos falou que quem já comprou. Então, não tem problema se você tem nível de margem, se você faz um fracionamento das suas ordens, é até uma oportunidade, tá, pessoal? Quem tem, por exemplo, nível de margem, tem lojas proporcionais, é uma boa oportunidade pelo nível de preço, pois ele está num preço interessante. Se você esperar aquele gatilho de entrada, é ideal justamente para você otimizar a sua operação, né? Agora, se você está sobrando, você quer fazer uma entrada no preço bom, você não vai ter problemas. Agora, se você estiver alavancado, comprando, né, em situações como essa, que não seria por aproveitar o momento, o time, né, ter o time, aí você pode estar em problemas. Agora, se não, o preço também é uma boa oportunidade. É igual você ver alguma coisa de valor, algum produto, e que tem uma promoção, e que aquela promoção é irresistível e você sabe que aquilo vai te trazer um retorno, um lote, uma casa, né, algum bem que você tem num preço, vale 300 mil, você conseguiu por 100 mil. Às vezes não seria o melhor momento seu, mas você quer aproveitar a oportunidade. É tipo isso. Né? No mercado financeiro tem como você fazer isso também, mas observando os 4 pilares. Está no preço bom, porém tem a nível de margem para operar, senão não opera. Quem já entrou, beleza, eu entrei e comprei. Tá com nível de margem? Tô. A conta tá saudável, o gradual tá baixo? Sim, beleza. Então, se tem espaço para uma queda ainda, porque o preço do petróleo vai oscilar bastante agora nesse ano, dá um distanciamento maior. Tá? E quando eu falo maior, é maior mesmo. É tipo 2.000 pontos. Tá? Dá um distanciamento maior, 2.000 pontos. Porque aí você não vai ficar exposto.
tá? Então, dá um distanciamento maior e é interessante, tá? NZD, USD, o pessoal tá falando aqui, eu já vou encerrar aqui para a gente receber o convidado, né, da noite. NZD, USD, a gente tem uma diferença, um spread de juros menor, tá? Então, a gente já tem um NZD com um bom juro, a gente tem um USD também com bons juros. Então, essa paridade, falando só por juros, ela vai ter sim um equilíbrio. Eu não tenho nela, por exemplo, tá num fundo, vai romper. Não tem motivo fundamentalmente falando, macroeconomicamente falando, colocando juros como comparativo, aquela rompa. Não tem. Tá? Então ali eu tenho dois países. O que pode diferir, né, diferenciar uma da outra, às vezes é o rendimento real. Ou seja, aquela que tem juros equiparados, a inflação está menor, essa diferença é o juros real. Então, o investidor também, nessa hora, ele pode olhar para isso. Num cenário de menor demanda para o ano que vem, o NZD ele tem uma boa importação de produtos alimentícios. Recessão ou sem recessão, todo mundo come. Então, isso dá uma estabilidade também na balança, exportações líquidas, na balança líquida, na conta corrente, impacta PIB. Então, às vezes, o NZD, a depender, ele pode se sair bem no próximo ano. Fica um adendo, né? Fica assim uma observação. NZD exporta muito para a China. Está analisando a NZD? Tem obrigação de analisar a demanda chinesa, tá? Então, tem que analisar a demanda chinesa. O que a Austrália importa muito para a China? Minério de ferro. Você vai olhar dentro da China como é que está o setor imobiliário. O que o NZD exporta muito para a China? Carne, leite e máquinas agrícolas. Então, você tem que olhar o setor manufatureiro. Você tem que olhar o quê? A demanda interna, venda no varejo da China. Então, aí ficou esse adendo. Eu sei que a pergunta foi do USD, mas é lógico, à medida que o USD for enfraquecendo, que o DXY for caindo também, que é a cesta de moedas contra o dólar, você vai tendo espaço para trabalhar no NZD no preço que está. Então, fica mais, o fundamento fica do lado, fica aqui bonitinho, porque acaba que gera reflexo. Na queda do DXY, mesmo que o NZD não esteja na cesta, e você viu que a queda é por um ou outro dado, fica ali um ponto positivo, porque você tem escora de uma diferença de juros menor, o país está conseguindo exportar bem, o principal parceiro comercial está saudável, então você tem uma escora ali, depois você só afina, igual os meninos falaram, o Gustavo falou aqui, o time, o tempo da entrada, aí pela ferramenta. Show de bola. Pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Pode ficar tranquilo que depois vocês podem reassistir. Beleza, então, João. Muito obrigado aí por você trazer para a gente essa parte de fundamentos aí, que é essencial. E tá todo mundo aqui comemorando mais uma vez aqui, poder ouvir. E vamos que vamos. Vou chamar aqui nosso amigo André, que deve estar aqui. Dá um alô aí para a gente, André. Valeu, João. Obrigado, cara. Lindo como sempre. Te amo. É uma paixão. Valeu, Marcão. Falou. Sou eu aí, tá me vendo? Agora ficou preto para mim. Tá escuro. Aí, Olha lá. aí. Boa Ô, noite. André. Tá dando microfonia aqui. Não sei se é de alguém. Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo duplicado aqui. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Eu tô me ouvindo. Ah, pode ser que tá saindo no áudio do André. André? Tá, o que tu quer que eu faça aqui? Ou um fone de ouvido ou abaixar um pouquinho a saída do som. Peraí. Tá Se pelo melhorou celular? aí? Melhorou? Você tá pelo celular? Tô no celular. Continua igual para mim.
Tá, Deixa eu tentar falar. Tá dando um equinho aí. tá no celular também, Gustavo? Vou lá. Cara, eu nem sei como é que dá pra usar o Instagram fora do celular, pra ser sincero. É só no celular que eu sei. Ah, Tem vamos lá. problema, não tem problema, André. Fica tranquilo, é normal. André Gaúcho, né, André? Oi? André Gaúcho. E agora? Tá me ouvindo aí? Ó, agora eu tô te ouvindo. Parou? Sem eco. Sem eco? Sem eco. Melhorou. Pra mim tá ótimo. Muda o teu, Gustavo. Vamos fazer um teste. Fala Melhorou aí, aí? André. É o seu, Gustavo. É o seu, tem alguma coisa aí. Talvez eu vou ter que pegar um fone também. Mas eu vou mutando aqui na hora que eu não estiver falando. Beleza? Beleza. Eu só vou com o áudio. Só vou ficar Fala com o aí, celular André. na mão agora. Vamos tocar o barco aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Você Bora lá, que é um um prazer membro lá. enorme. Fala pra galera aí que não te conhece. Quem que é o André? Isso aí. Se apresente. Primeiramente, boa noite a todos. Né? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer vocês pelo convite, né? E pelo privilégio de estar aqui falando com vocês. E depois de ouvir o João falar, né, cara, não tem... o João podia ter continuado, porque o João é fora da curva, né? Ele começa, cara, a análise dele, assim, é perfeita. É perguntado aqui, ele consegue fazer levar na amplitude da análise, né? Exatamente. Assim, a tua pergunta. Para quem não me conhece, eu sou o André, né? Eu moro em Sananduva, no Rio Grande do Sul, gaúcho, tchê. Mais um gaúcho, Mais um. amigo do Roger. Pois é, Roger é daí também. não conheço o Roger ainda. O Roger é lá de Santa Maria, né? Isso. E não conheço o Roger ainda, mas quem sabe mais pra frente aí vamos ter o prazer de conversar e de se conhecer. Show. E como é que você conheceu a gente, cara? Até agora eu fico lembrando quando a gente trocou mensagem, mas eu parando pra pensar, como que você foi achar a gente? Cara, assim, a história é um pouquinho longa. Começou que eu já opero no mercado financeiro há um tempo, né? Então, eu nunca aceitei o fato de que o pessoal falava que tinha que devolver o dinheiro para o mercado, que era normal você devolver o dinheiro para o mercado, levar stop e tal e tal. Isso nunca caiu muito bem na minha cabeça, né? Mas até então eu não conhecia ninguém que pensasse diferente, né? Então, porque o que eu pensava? Pô, o grandão lá, ele não fecha operação negativa, né? Ele faz uma operação hoje pensando lá, daqui um ano, daqui 2 anos, né? Então, aí que acabei ouvindo falar do Willi, né? E passei a seguir ele. E seguindo ele, eu tentei fazer o treinamento, só que ele já tinha encerrado as vagas, né? E aí eu passei a seguir ele, acompanhar os stories e tal. E aí um belo dia ele falou no story que a única ferramenta que ele utilizava era a MW4 Profit, né? Que era de vocês e tal. Mas eu nem sabia quem era vocês e não seguia vocês. Aí foi que eu vi isso e fui lá de curiosar, né? Fui lá e passei a seguir. E nisso eu já te chamei no Insta para gente, tipo, para saber da ferramenta, né? As funcionalidades e tal.
porque, na verdade, a gente procura algo para nos auxiliar, né? No trabalho, no dia a dia, na tomada de decisão. E aí eu fui buscar mais informação dessa ferramenta. E aí que a gente começou a ter contato, né? Isso foi quando? Isso foi... Rapaz, o primeiro contato foi abril, por aí, eu acho, março do ano passado. Não, desse ano. Legal. Desse ano. Só que aí tem uma história inusitada no meio, e assim, já era para mim ser aluno de vocês aí, eu usuário da ferramenta há mais tempo, né? Só que aí, eu chamei o Gustavo e perguntei para ele, como é que eu faço para adquirir? Aí ele, tá, vou te mandar o link aqui, assim. Daí eu comecei a fazer umas perguntas para ele, e ele foi me falando e me questionou e disse assim, você já é aluno do Willy? E aí eu disse, não consegui, cara, fazer o treinamento dele ainda e tal. Aí o Gustavo falou assim para mim, cara, então faz o seguinte, ó, espera entrar a nova turma do Willy aí, que tá chegando, faz o treinamento dele e aí depois você adquire a ferramenta. E aquilo, tipo assim, ficou na minha cabeça, peraí, esse negócio aí deve ser muito diferente, né? Porque assim, a internet hoje ela tem 1000 coisas para te oferecer e para te vender. A realidade é essa, né? Você sai daqui, procura, cada 2 stories que você passa, tem um anúncio de algo lá para te vender. E até então, ninguém, tipo assim, peraí, compra algo lá, faz o treinamento que tu vai entender os fundamentos da ferramenta para depois tu comprar. Todo mundo está interessado em vender, digamos assim, o seu peixe, né? E aí isso me fez, peraí, seguindo o Willy, ele já fala assim, né? O povo é real. Aqui as pessoas são de verdade, sabe? Ele não tem essa frase aí que ele costuma dizer? Aí aquilo começou a me fazer sentido, sabe? Peraí, isso aqui é diferente, cara. Né? Não é um treinamento, não é um curso qualquer. Não é uma ferramentinha qualquer, né? Então, aí eu não vi a hora de chegar o momento, né? E aí eu consegui fazer o treinamento do Willy, maratonei o treinamento, né? E aí, assim que terminei, eu chamei o Gustavo e disse pro Gustavo, cara, finalizei, só deixei as lives para trás. Agora eu tô apto a comprar a ferramenta. E aí o Gustavo falou, maravilha, cara, então seja bem-vindo e tal. E aí eu entrei fazendo parte da família, né? Como se costuma chamar. Né? Que legal. E eu acho assim, eu passei a admirar os dois, né? Tipo assim, Marcelo, eu acho que a gente se falou umas 2 vezes pelo WhatsApp, né? Eu e você. E com o Gustavo eu falei mais vezes, assim, porque porque esse fato assim me chamou a atenção, sabe? De cara, do caráter de vocês e das pessoas por trás dessa ferramenta. Né? Que legal. Não foi só pensando na ferramenta, né? Mas o que está por trás dela. Eu vou falar um negócio aqui ao vivo aqui então, cara, uma coisa que a gente nunca falou, mas é que já que você está entrando nesse assunto agora, hoje eu tive uma pessoa também que entrou em contato comigo. A gente sempre tem essas perguntas, na verdade, a gente só não expõe, mas eu e o Gustavo, como é que tudo aconteceu? Eu e o Gustavo, a gente nunca foi vendedor de curso. A gente não tem esse perfil, a gente não a gente nunca teve essa vontade, vamos virar vendedor de curso, vamos, igual você falou, você se espantou, né, quando o Gustavo falou para você, não, vai lá, faça o treinamento do Willy antes do que fazer. Pô, o cara está oferecendo outro treinamento antes de vir fazer o nosso. Né? Por que a gente faz isso? A gente fala muito isso para as pessoas, e é justamente por isso, porque a gente não é vendedor de curso, a gente nunca quis ser vendedor de curso. Aconteceu o quê? Né, igual a menina me perguntou hoje no privado, ela falou assim,
Poxa, mas se a ferramenta de vocês é tão boa, por que vocês vendem ela? Aí eu falei o seguinte para ela. Eu falei, pois é, a gente poderia, né, só vender a ferramenta, mas não é nossa, essa não foi assim que tudo começou. Começou primeiramente quando a gente aprendeu a base, a metodologia do Willi, eu e o Gustavo incansavelmente querendo aprimorar as coisas, aprimorar as nossas operações, a gente trabalhou em cima da ferramenta, de repente veio um, veio dois, 3 amigos, 4 amigos, as pessoas foram chegando e todo mundo queria usar a ferramenta. Então nunca veio, nunca veio da nossa parte, vamos vender curso, alguma coisa assim. Não. Então por isso que a gente até hoje, a gente é muito verdadeiro, eu e o Gustavo, a gente é muito verdadeiro nessa parte, a gente fala isso com as pessoas porque... e foi justamente com o Willi que a gente aprendeu a ser assim. Quanto mais amigos vinham chegando, querendo usar a ferramenta, mais ajudando essas pessoas a gente foi ajudando e se tornou hoje, graças a Deus, no MW4 Profit, no que é hoje, na ferramenta que é hoje. Graças, eu falei ontem também, graças a vocês que também utilizam a ferramenta, que pedem para o Gustavo, para mim, para adicionar recursos na ferramenta. A ferramenta cresceu com vocês. Então, muita gente se espanta, às vezes, fala assim, poxa, mas se a ferramenta, igual a menina falou, essa ferramenta é tão boa assim, por que vocês vendem, não fica só para vocês? Porque a gente aprendeu com o Willi que o ajudar as pessoas, a gente ganha mais. A gente aprende mais ajudando as pessoas. Eu confesso que eu, no começo, a gente sempre quer assim, não, isso eu vou segurar, isso eu não vou falar para ninguém, não, isso... Só que tá errado. Conhecimento tem que ser passado. Porque a gente aprende ensinando. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, falei aqui hoje para vocês essa questão, porque eu acho que... né, a gente nunca comentou sobre isso, mas a verdade é essa. Que bom que você está aqui. Assim, são princípios, né? E isso foi algo que me chamou muita atenção desde o começo, né? Porque não foi quebrado um princípio em cima disso. Né? Vocês aprenderam, porque as palavras do Gustavo para mim foi assim, André, tanto para mim quanto para o Marcelo, que daí ele foi me explicando, né? Eu tenho um sócio, eu e o Marcelo, a ferramenta é nossa. Nós aprendemos com o Willi justamente isso que você acabou de falar agora, né? Porque nós somos iguais. Ele falou, para nós, ele disse assim, o divisor de águas da nossa carreira foi o Willi. Então, assim, eu não vou passar por cima dele, né? Então, assim, isso é fantástico. São raras as pessoas isso. Então, sem puxa-saquismo, a gente não combinou nada a respeito disso, mas, assim, vocês têm a minha admiração pessoal desde o princípio, sabe? Eu nunca tive também oportunidade de falar isso para vocês, mas agora, pegando a deixa aqui, né, é algo que tem que parabenizar vocês mesmos e dizer que vocês continuem assim para a vida, né? Para a vida. Vamos continuar. Obrigado, André. Obrigado. Mas, André, isso aí que você está falando, isso é a gente ser mais humano, né? Que é o que às vezes falta no mundo, né? E em várias situações a gente vê pessoas passando em cima de princípios, passando em cima uma das outras e se a gente ficar nessa, eu aposto que as pessoas que fazem isso não tem paz. Tentar a todo custo tirar dinheiro de outras pessoas, a todo custo tentar crescer em cima dos outros. E uma coisa que quando eu entrei no mercado financeiro me fez abrir os olhos foi que as outras pessoas não são concorrentes minhas. A gente está, na verdade, contra o mercado. Para tirar dinheiro, mas eu não estou para ficar concorrendo um com o outro. E quanto mais a gente puder aqui colaborar um com o outro, a gente melhora nossas chances, que já são tão complicadas, né? Igual a gente vê aqui o João explicando, são tantas coisas, tantas nuances que movem o mercado, né? Além da parte técnica, preço também, tudo aquilo que realmente é complexo, a gente não foi treinado para isso, o brasileiro não tem esse costume,
o brasileiro, às vezes, ele acaba misturando as coisas, né? O mercado financeiro, que é de investimento, acaba botando pirâmide, botando outras coisas, e a essência do mercado, às vezes, ele não consegue ver. Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Tá compartilhando, tá levando conhecimento para frente. Eu mesmo, eu sempre falo para o pessoal, eu quando posso fazer um curso, eu vou lá, pago, faço um curso, porque eu quero aprender e conhecer. Eu não quero ficar preso só no que eu hoje sei. Eu quero expandir minha mente. Então, é importante as pessoas pensarem assim também. Nós estamos aqui para se ajudar e também para estar compartilhando conhecimento. E fico muito feliz de você, né, ter identificado o que o William ensina na gente. Né? Só agradecer. Exatamente. Eu assisti um pedaço da live de ontem, e aí vocês falavam, o Marcelo falou para Larissa, né, que prefere que seja chamado de uma ferramenta ao invés de um indicador, né? Então, assim, falando hoje, voltando à parte do treinamento do Willi e tal, quando você falou, espera um pouco, faz primeiro lá, a ferramenta, ela dá uma sequência do que o Willi ensina, né? Os 4 pilares e tudo, e aí vocês criaram algo assim que, de verdade, não tem no mercado, porque ela não é uma ferramenta, ela é um conjunto de ferramentas, né? Eu quero mudar o nome dessa ferramenta. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Eu quero utilizar mala de ferramentas. Isso aí. Isso aí. Porque ela é por uma aí. mala de ferramentas, né? Você abre ela, você tem a força, você tem a correção, você tem a tendência, a exaustão, a rejeição. Você tem uma infinidade de ferramentas que você vai adequar ela para o que você precisa, né? É isso aí. A experiência do Willi faz com que ele olhe para a tela, né? E ele enxerga além do que eu, digamos assim, consiga ver, né? Mas pela ferramenta, hoje, eu controlo muito as minhas entradas, ou seja, eu não faço coisas hoje que eu fazia no passado, né? Entradas que eu fazia hoje eu não faço mais, porque eu vou olhar a ferramenta. Eu tive falando de vocês aqui da família, que assim, ó, realmente o MW4 Profit, a ferramenta, ele é uma família. Por quê? Porque pelo nosso grupo do Telegram lá, o pessoal, você precisou de alguém, você chama, o pessoal tá aí para te ajudar, tá aí para te auxiliar. A Bárbara fez uma live, eu não pude assistir, eu assisti depois, né? Aí eu chamei ela e ela me disse, meu querido, quando que você pode? Se você estiver disponível, hoje mesmo a gente pode fazer. Eu falei para ela, eu tenho minhas crianças que eu tenho que colocar para dormir, então fechou. Sexta-feira, 9 horas da noite, nós estávamos fazendo uma live, eu e ela me passando a ferramenta dela, né? O método dela, me explicando com uma paciência e tal. A gente ficou conversando e vendo isso, era quase até meia-noite. Então, assim, se você não encontra em lugar nenhum, né? É verdade. Você não tem isso, se não tem um carinho entre as pessoas que lá dentro estão. Porque isso que você falou, Marcelo, vai passando, né? Vocês aprenderam do Willi, né? Aí agora nós, alunos, estamos aprendendo com vocês como que se faz, né? Estender a mão pro outro que está precisando. Não, e comentando sobre essa questão, tem uma palavra, talvez nem todos conheçam, que chama egrégora. Egrégora, ela faz menção a unir pessoas que têm pensamentos semelhantes, que têm propósitos semelhantes. Então, eu acredito que essas pessoas, você falou a Bárbara mesmo. A Bárbara, acho que foi no ano passado que eu conheci ela, e ela já chegou sempre com essa vontade de ajudar, sempre querendo compartilhar. E, então, vai juntando. Acho que as pessoas elas vão meio que se encontrando ao longo desse caminho.
bastou ter uma pessoa que vira referência, que no caso foi o Willi, primeiramente, ele foi juntando, depois as outras pessoas acabam também atraindo outras pessoas, mas pessoas que vão ter essa semelhança, não é qualquer pessoa, porque uma pessoa que não tem esse desejo de compartilhar, não tem esse desejo de crescer junto, ela vai acabar em algum momento ou se afastando ou não se encontrando. Então eu acho que é até natural aparecer pessoas assim, cada dia a gente conhece a pessoa e fala, caramba, que cara fantástico, que pessoa legal, né? Então isso aí eu acredito muito que o grupo vai crescendo de forma orgânica, né? Por isso que a gente não sai enchendo de todo jeito aí. Vai aguardando, chegando as pessoas e vai aparecer esse tipo de gente mesmo que vai vão fazer uma videoconferência num horário inusitado e sem querer nada em troca, a não ser compartilhar e ajudar. Isso é fantástico. Exatamente. É isso aí. É isso aí. A gente poderia estar, né? Podia estar de Lamborghini, tirando foto, né? Ter triplex na frente da praia e tal. Cara, dá dinheiro demais. Dá dinheiro, as pessoas compram. Mas não é de verdade. Não é de verdade. Isso não vai se sustentar, né? Não vai se sustentar. Tem que ter perfil para isso também. Acho que se a pessoa não tem perfil, olha, não sei, mas a nossa ideologia aqui é trabalhar sempre com a verdade. A gente vem, faz o que tem que ser feito e tchau, não fica de baboseira, né? Respostas prontas, não. A gente aprendeu com o Willi mais uma vez, né? Quem nunca entrou, né? Que conheceu o Willi, que o Willi não pegou o telefone dele, ligou, aliás, ligou por vídeo, né? Quem nunca recebeu uma chamada do Willi por vídeo? Quando você menos espera, você fala, meu, o Willi tá me ligando. É uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa, é um exército do bem, né? É amor, né? Acho que nisso, as pessoas, não é que as pessoas não têm isso, as pessoas têm ausência de amor, né? Elas não veem com tanta facilidade, talvez, não acham em cada lugar, em cada canto, e daí quando vem com isso se surpreende, porque é o que elas querem. A gente acredita nas pessoas ainda, a gente vê pela família W7, né? Família do MW4, vamos dizer assim, não vou falar nem... vou falar em treinamento. As pessoas são assim, as pessoas do bem são assim. Como o Gustavo falou, se a pessoa não compactua com isso, ela já some, ela já desaparece, né? Antes de desaparecer, talvez ela vire hater, faça, e sai fora. Mas é porque não tem chance. São tantas pessoas do bem hoje que, cara, é difícil você vir contra uma multidão de pessoas. E vir contra o exército do bem desse, você não... tem muito mais pessoas para dar do que para, né, para falar mal. Então, eu acho que o MW4 é a mudança de tudo. Né? Igual eu falei ontem, tudo começou graças ao MW4 e por isso que a gente está aqui hoje. Sim. Show. Essa história aí André, queria aproveitar agora que a gente já, né, apresentou, mostrou realmente que é o que a gente quer, que é crescer juntos. Eu queria pegar um pouco desse lado que você falou sobre você já operar mais tempo. Você que veio da sua experiência própria, né, pegou os 4 pilares e hoje está operando, qual que está sendo a sua experiência com a ferramenta, como que está sendo o seu dia a dia, os seus trades? Fala um pouco dessa parte também aí, mas do seu dia a dia, você operando com a ferramenta, como tem sido e os resultados também, se você quiser abrir, não precisa falar em valores, mas pode comentar sobre. Sim, sim. A ferramenta, ela é algo... vamos lá, vamos ter que mudar o nome, né, Marcelo? Ela tem uma infinidade de funções, né? Essa infinidade de funções, eu confesso que demorei um pouquinho assim para conseguir entender, porque elas são várias, né? E aí você se identifica com um determinado operacional, né? Que foi o que acontece comigo hoje, né? Eu me identifiquei com o pessoal que está de fora, que não conhece a ferramenta ainda, vai
mas que estão falando, né? Mas o pessoal que está aqui, que utiliza a ferramenta, sabe do que eu estou falando. Os pontos de entrada e de saída da ferramenta, eles são... a ferramenta te dá o ponto de entrada e também te dá o ponto de saída. Isso é muito raro. Quando eu digo que ela é muito completa, é por isso. Ela tem os desvios que você vai buscar lá, você abre aquele painel todo lá, aquilo te dá tempo, né? Porque você não precisa ficar abrindo todos os gráficos, porque são 28 pares de moedas principais, né? Então, cara, se você vai abrir gráfico por gráfico e analisar todos, você né, acaba perdendo muito tempo e perdendo entradas, e perdendo de ganhar dinheiro, né? Então, a ferramenta te dá isso. Está lá prontinho, é só você abrir, analisar, aprender a fazer a leitura, né? Aí você junta com a força das moedas, isso tudo, já tem um ponto de entrada. Eu particularmente, gosto muito de abrir a exaustão, né? A exaustão para saber aonde que está, para mim tomar uma decisão. Eu olho a exaustão lá, um operacional que eu faço muito é o valoroso para a média de ouro. Esse é no H4 é fantástico, né? Não tem mais nada, né? Não, esse só o foi, botou painelzinho esse aí. que ela comentou. Painelzinho. Isso. Ontem mesmo, eu gosto, o Gustavo sabe que às vezes eu mando uns prints para ele de umas operações minhas. Eu gosto muito de índices, né? Então, assim, ontem o Dow Jones, eu achei que não viesse a notícia do jeito que veio, né? Então eu estava posicionado antes dela e, de certa forma, passei um calorzinho, porque foi lá em cima, né? Quando ela chegou, uma das coisas que eu esqueci de comentar, que eu utilizo muito, é nos índices, é o percentual. O nível percentual, ele é a base para quem opera índice, né? Então, assim, bateu lá nos 4,5%, eu tinha apregoado uma ordem nos 5%, eu achei que ele fosse até 5%, né? Não chegou lá, quando ele começou a voltar a perder a força, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma nova entrada, né, de venda, e esperar até hoje, só esperar até hoje para receber a operação concluída com sucesso, né? Então, aí entra aquela parte, o quarto pilar, a paciência, né? Não, isso é verdade. A ferramenta, ela mostra isso pra gente também, né? Eu sempre falo com o Marcelo, que às vezes a gente fica ansioso, eu quero fazer uma entrada, mas ela mostra, não chegou no ponto, ou se você vai operar exaustão, você tem que ter a paciência de esperar chegar lá. E não é sair fazendo óbvio, né? Sair, né, de qualquer jeito. E a probabilidade sempre, vamos falar, a palavra sempre é difícil, mas eu falo assim, ela aumenta quando você entra nesses pontos. É incrível. Ele chegou num ponto de exaustão muito alto, chegou num desvio lá, ele faz uma correção, nem que seja uma correção curta. Então, é possível. Acho que semana passada você fez também, acho que foi Eurozar, né? Eurozar, eu acho que Foi. Eu também peguei, depois você pegou também. Foi justamente isso, ele bateu naquele ponto lá que, se você tem lote proporcional, você tem nível de margem, cara, você teve a paciência de esperar chegar ali, aproveita a oportunidade. Eu vou te falar, eu fiquei um pouco receoso, porque assim, com relação das moedas exóticas, eu ainda estou cauteloso, sabe? Então, a minha entrada no Eurozar, ele foi um pouco atrasada, né? Mas pagou certinho, você já pegou na cabeça da mosca, né? A minha atrasou um pouquinho, por causa que eu esperei uma confirmação para entrar, né? Mas eu estou aprendendo. Não, mas você está certo. As exóticas, qual que é o maior problema das exóticas, na minha opinião? É a falta de informação. Você não tem tanta informação como você tem do dólar, como você tem do euro, como você tem da libra.
até do próprio ien. Quando você pega um SEC, um NOK, um polonês, um PLN, vai procurar notícia. Você tem poucas informações, assim, é mais escasso. Você tem nos veículos especializados, né? Você pode procurar nos sites dos países, mas é muito menos. Então você tem que ficar pincelando. Esses dias eu estava vendo para trás muita notícia do ZAR, e realmente a situação lá não está muito boa. Mas você ainda tem que vasculhar bastante. Então o perigo da exótica, além dela ser volátil demais, consumir muito nível de margem, ela tem a escassez de informação, que para mim é o pior. Ela ser volátil, mas você tem informações, é igual o BRL. O BRL é uma exótica. Mas a gente, por estar aqui, a gente tem mais informações, né? Está ao nosso alcance. Eu acho que você estava operando também, não estava? Você tinha me mandado uma mensagem pedindo um ajuste para estar operando ela. Verdade. Essa é outra coisa, né? Eu te sugiro, porque eu opero em outra corretora, o índice, o Ibovespa aqui, né? O BRA 50 e o dólar lá fora também, né? Olhando as coisas aqui de dentro, os fundamentos daqui. Então, opero lá sem stop, daí também, né? E aí não tinha a paridade lá. E aí eu chamei você no privado e pedi, tem como fazer? Cara, demorou 2 dias, você foi lá e tá aí, se divirta. O cara me mandou o indicador pronto já, fez o ajuste que precisava ser feito lá, para mim poder utilizar, que é algo que eu utilizo, que eu opero bastante, a Bolsa Brasileira lá fora. Né? Porque aqui, digamos assim, o teu... você opera muito alavancado sem opção, né? Lá fora você só alavanca se você quiser. Aqui não. Aqui na B3 você já entra alavancado por conta. Já entra por conta da... Isso, é isso aí. Então, assim, por que tu vai botar o dinheiro num negócio arriscado se você tem como colocar lá mais seguro dentro de um fundamento para operar? Verdade. O Gustavo eu não aguento mais gravar aulas. Tem que falar, Gustavo, faz tudo de uma vez só, porque você grava uma aula, ele vai lá, atualiza, a ferramenta mudou de volta, já está tudo novo. Tem que gravar de volta. E assim vai. Falei, Gustavo, faz tudo de uma vez. Não, tô brincando, mas agora acho que vai. Agora vamos entrar novas aulas agora também, na plataforma, de acordo com... Porque a ferramenta ela ficou um pouco desatualizada com as aulas. Na verdade, o treinamento ficou um pouco desatualizado devido a atualizações, né, da ferramenta, melhorias da ferramenta, mas agora a gente acha que está do jeitinho certo, bem centrado, não tem muito mais que mudar. Então agora vão entrar novas aulas com a ferramenta atualizada da forma como está agora. Então, mas depende dos nossos queridos amados membros. Quando aparece tem uma necessidade, eu acabo falando, cara, vou atender a necessidade. Aí vem uma coisa nova. Parte daí, né? Uma das coisas que você criou, pensando na necessidade, eu lembro disso agora. Eu não consegui ir no Consiste, né? Que teve. Por conta de questão... a minha esposa estava fazendo pós e era um final de semana que ela tinha que ser presencial, eu não consegui. E vou te dizer que ainda bem que eu não fui, tá? Vocês vão entender por quê. Eu tinha feito algumas operações ainda tentando consertar algumas erradas que antes do treinamento estavam lá, que eu não fechei, né? Você colocou para nós na semana aquela parte ali da alavancagem, que a gente consegue consultar as ordens e tal, né? Isso, aí é contigo que eu não lembro aí muito bem como é que é esse negócio aí. Mas eu utilizo bastante, tá? Para fazer saque, para saber como é que vai ficar a conta, isso aí, cara, foi algo que você criou assim fantástico, né? Aquele final de semana lá, muitos colegas acabaram quebrando suas contas, né? Em vista do GBP USD, o que aconteceu com ele e tal, foi algo atípico. E eu,
naquela semana você tinha liberado a ferramenta. Você ia liberar a ferramenta após o Consist. No Consist você ia liberar. E aí, em vista de muitas pessoas estarem com problema nas contas e tal, foi liberada antes. E eu vou te dizer que assim, ó, a minha conta estava com 93% de drawdown, né? O que tava indo para UTI. Aí o que eu fiz? Eu fui lá fazer as contas, né? E no domingo eu fechei, eu fazendo as contas através da ferramenta, eu consegui fechar assim muitas ordens que tava com red e por quê? Porque a ferramenta me deu o cálculo certo, sabendo que eu podia fazer aquilo, digamos assim. Ela chegou em 96%, tá? Mas eu na frente da tela, né? Não foram dias assim intensos, né? Foram tensos. Mas se eu não tivesse a ferramenta, certamente não teria suportado. E hoje é essa conta que eu mandei para ti, né? Que eu te mandei um print esses dias do crescimento dela e tal. Então, assim, é a mesma conta, ela tá lá. Então assim, são muitas coisas dentro dessa ferramenta que ela nos auxilia, né? Se não fosse esse negócio que você tinha criado aí, eu possivelmente teria sido mais um dos que errou e que pagou o preço, né? Mas nunca por causa da ferramenta, porque quem coloca a ordem na tela somos nós, né? O indicador está lá para isso, ele só tem para nos auxiliar, né? Foi algo que, digamos assim, hoje eu não faço mais. Lembra que eu comecei dizendo isso, que a gente aprende com os erros e tal, e esses erros podem custar caro, né? Mas hoje você tem todo um assessoramento por trás disso, e se precisar chamar quem quer que seja ali dentro do grupo, vocês mesmo, a gente sabe que vocês respondem, né? Então tem mais isso que eu não tinha comentado ainda. Show de bola. Não, fico feliz de ver que essa função da ferramenta ajudou, porque naquela semana foi tenso e realmente as pessoas teve alguns feedbacks, pessoas ficaram tranquilas, isso que eu fiquei feliz também, porque bate um desespero, que é aquela parte emocional que a gente falou até ontem aqui também, mesmo tendo um conhecimento e tal, o desespero faz tomar decisões que vão virando bola de neve, né? Vai levando, e quando você tem alguma coisa para te ajudar, nem que seja pontos ali, né? Se for até tanto contra, você ainda consegue sobreviver ou não, você tem que fazer um aportezinho, então te ajuda, às vezes você fechar essa ordem aqui, você é meio demais, vai para tanto, então essas coisinhas assim, às vezes tranquiliza para melhorar o psicológico. Por isso que a gente sempre fala que a ferramenta ela tem bastante questões de gestão, né, que é para a pessoa ter em mente. Você pode fazer entradas e saídas, mas se você não tiver gestão, vai dar ruim. É uma coisa que isso a gente aí. sempre... Ele não tem apenas a entrada e saída, mas ele tem a gestão também. Que se você não tiver gestão em tudo que você faz na vida, você não tem controle das coisas, né? E a ferramenta te dá, além do operacional, ela te dá a gestão também. E isso é algo importante, porque tem a parte lá que você vai e olha, peraí, como é que está a minha exposição? Daqui a um pouco eu tô muito exposto em GBP, eu estou muito exposto em dólar, né? A ferramenta te proporciona isso também. Eu sou suspeito a falar, mas eu fico me perguntando, assim, às vezes, aonde que você vai arranjar psicológico e dados na tela para arranjar... Você está ali operando, desesperado, às vezes nervoso com alguma coisa que aconteceu na tela. Aonde é que você vai achar tanta informação de uma vez só na frente da tua tela? Cara, hoje eu nem sei, hoje nem vai dar treino mais, eu sei que busco todas essas informações que aparecem na nossa frente. Então, claro, eu sou suspeito a falar, mas eu também não vivo mais sem. Às vezes eu fico pensando, falei, cara, imagina eu tivesse que entrar nas opções
nem não lembro mais a razão, onde estão todas as opções, né? Um simples swap, quanto custa um ativo, o outro, né? Então, a ferramenta é fantástica, cara. Eu sou apaixonado por ela também, falo a mesma coisa sempre. Agradeço, Gustavo, todo dia. É isso aí, até o swap ela te dá, se é um swap positivo, que é o caso do ZAR, tá? Que nós estávamos falando antes, Gustavo. Eu procuro fazer as operações de venda no ZAR. Caso dê errado lá, tem um swap positivo, pelo menos. Que vai render no jurinho, né? Igual o FJPY, né? O CHF, o swap dele é bem pouquinho. Teve acho que foi o Rodrigo aqui que perguntou sobre essa questão do que você usa mais para entrar. Acho que você começou a responder, né? Você falou que usa muito a questão de exaustão, né? E a valorização também. Isso. Volto a dizer, a ferramenta ela não tem apenas uma forma de entrar e de analisar, ela é um conjunto de coisas, né? Que é isso que eu comecei falando no início. Você tem que dedicar teu tempo para entender e aprender sobre ela. Que ela não é uma ferramenta, ao mesmo tempo que ela é simples, ela exige que você aprenda a mexer com ela, porque ela tem muitas funcionalidades, muitas utilidades, todas elas são úteis. Mas assim, as entradas principais são a exaustão, que eu utilizo, né? E o ponto de entrada seria, digamos assim, lá no valoroso, né? Tanto de cima quanto de baixo, buscando a média de ouro. Esse é o trade mais, digamos assim, mais utilizado. Mas não é simplesmente olhar para a tela, identificar o valoroso, identificar a média de ouro, clicar lá e tudo vai dar certo. Tem os fundamentos por trás disso que a gente costuma usar, que é isso que a live começou com o João falando sobre eles, né? Então, assim, nós tem o João ainda no contexto aí que eu comecei falando, né? O João é fora da curva, né? As explicações dele aí nos fundamentos você pergunta um negócio, ele te responde 5 dentro daquilo, te abre a mente para 1000 coisas, para um cenário que às vezes você não estava nem imaginando, né? Ele te faz enxergar aquilo. Então, além da ferramenta, tem isso também. Show. Legal. Pô, muito bom, muito legal. O legal é que você está falando sobre partes fundamentais da ferramenta, né? Que muitas vezes o pessoal passa batido, né? E que foi as primeiras coisas que a gente implementou, que é justamente regiões de exaustão, você poder utilizar também, para aprimorar isso a força, vai ajudar também os fundamentos. Tendo essa base e cuidando muito bem do fracionamento, usando os 4 pilares do Willi, só de fazer isso, eu acredito que a pessoa já melhora muito o operacional dela para quem não tem a ferramenta, que é justamente você entrar em pontos com mais probabilidade. Então, você falando desse feijão com arroz, vamos dizer assim, bem legal, para ficar registrado aí, para depois quem assistir essa live, que vai ficar gravada, tá, pessoal? Entender essas bases que a gente tem lá, que é o do dia a dia mesmo, que faz a gente ter resultados. E é simples, né? É claro que você falou, tem que dedicar, tem que parar, estudar, igual o Marcelo falou, eu não contei, mas já está chegando a quantos? 90 aulas, né, Marcelo? 90 e poucas aulas, né? Quase 100 aulas. E tem essas novas que a gente gravou, a gente vai liberar aí, provavelmente até o mês que vem deve estar liberado. A gente repaginou tudo para tentar ser mais didático possível, passar de forma mais clara que a gente encontra, né? Vendo a necessidade das pessoas, assim como a gente fez a ferramenta, vendo a necessidade das dificuldades, que aí vem uma nova pergunta para você. Quais as dificuldades que você teve mais em relação a aprender a utilizar esses recursos que hoje você já tem um pouco mais de desenvoltura da ferramenta? Quais que foram? Vocês conseguem elencar para a gente? A dificuldade, na verdade, é assim.
querendo ou não, acho que todas as pessoas que buscam um indicador, que até então não conhecem essa história toda que a gente começou a trazer aqui, ele busca algo para facilitar a vida dele, para, digamos assim, o santo grau do mercado, né? Que todos nós sabemos que ele não existe, mas que, como o Marcelo falou, o cara que posta fotinho lá de Lamborghini e tal, alugada, coloca uma roupinha bacana e tal, ele vai vender, e vai vender muito. Isso porque vai ensinar o cara, entre aspas, a fazer, sei lá, $500 por dia, $1.000 por dia, numa conta de 5 mil, né? Então, assim, essa não é uma realidade. E às vezes o pessoal entra comprando um curso pensando nisso. Por isso que eu coloquei antes que assim, a ferramenta, a única coisa que ela exige é que a gente aprenda como que ela funciona. Porque ela tem, como o Marcelo falou, nem eu me toquei que tinha tanta aula, são 90 aulas. Então, assim, ó, você não consegue isso do dia para a noite. Então, ela exige, isso que ela exige é o quê? É uma dedicação de quem vai comprar, fazer e prestar atenção. Eu vou te dizer que, assim, ó, teve aulas na ansiedade de poder usar a ferramenta que eu assisti assim e, tá feito. Só que, assim, quando eu fui utilizar a ferramenta, bateu a dúvida. E aí, o que tu faz? Tu vai lá, tu volta e reassiste isso, tu vai lá e porque você precisa aprender e não assistir somente. Né? Você tem algo aqui que vai ficar para a tua vida. Né? A ferramenta, como a gente está falando aqui, e não sendo repetitivo, ela é muito completa. Mas para isso você precisa aprender todas as funcionalidades dela. Que não é uma nem duas. Né? Então, você teve dificuldade na instalação dela? Não. Quanto isso, não. Não seria, como eu digo assim, não seria chamado de dificuldade de usar a ferramenta, mas assim, de buscar aprender. Ela tem muita coisa para você aprender, né? E que eu acho que é uma coisa que o cara não consegue do dia para a noite, mas que está ali, está disponível, porque nada na vida acontece você dormindo e acordando milionário. A menos que você vá para Las Vegas jogar, né? Aí é aquela história. Pode jogar, pode ganhar, como pode perder. Né? E a gente sabe que não é isso que a gente aprende no início. Não é um jogo. Isso aqui tem fundamentos por trás, tem uma metodologia por trás, tem pessoas reais por trás disso. Né? Não é uma aposta, né? É um investimento, né? É um investimento. É isso aí. Você falava antes, eu me lembrei, que quem aqui nunca recebeu uma ligação do Willy, né? Eu um dia peguei o celular na mão, estava dando um barulho estranho lá, um toque estranho no meu celular, fui olhar, o Willy Ryan ligando, né, cara? Eu tinha feito eu tinha perguntado um negócio para ele no Instagram, e o cara me ligou para me responder. Quando que o dono da corretora, entendeu? Entra em contato com um cliente, né, para responder um negócio, sabe? Então, assim, ó, fora do comum isso, né? É fantástico. Então, assim, ó, aí você tem tudo isso por trás. Quer dizer que o cara acredita em você, né? Vocês acreditam no que vocês entregam, digamos assim. Vocês não entregam simplesmente um método qualquer, uma receita de bolo. Ela tem uma análise por trás disso para ser feita. Né? Então isso leva um certo tempo para você entender e trabalhar esse mercado, que assim, nós operamos o maior mercado do mundo, né? Com maior volume em valores. Então, assim, ele não é algo tão simples assim. Esse é o meu ponto de vista. Né? A ferramenta veio para
para auxiliar, e auxiliar muito. Sem ela, hoje, digamos assim, eu te confesso que eu saí esses dias e eu precisei levar o meu Note e tava os gráficos cru lá, porque eu uso 2 computadores, né, 2 contas, então não tinha mais uma coisa lá. Eu fui olhar aquilo, eu tava totalmente perdido, totalmente cego, né? Aí o que eu corri fazer lá? Eu tenho baixado nele, baixei o indicador de volta para mim poder entender onde que estava e tomar as minhas decisões. Exatamente. Então é uma Legal dependência, mas uma dependência boa, né? Exatamente. Em ocasiões eu costumo usar o bot, quando eu tô fora assim. Esse não foi falado ainda, né? É legal você ter entrado nesse assunto, André, porque até hoje foi uma das perguntas que eu mais recebi, assim. O pessoal pergunta, né? Ah, mas é fácil de instalar, não é? Eu vou conseguir usar, não vou? Então, falando para essas pessoas até que estão nos assistindo, que não tem a ferramenta ainda, o que acontece? Como o André falou, o Gustavo falou, são mais de 90 aulas hoje que a gente tem na ferramenta, ensinando desde a instalação da ferramenta até estratégias para a gente utilizar no mercado, né? E o principal é entender que a ferramenta, como o André falou, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, né? A gente tem que entender qual que é o objetivo da ferramenta, né? Outra pergunta que muita gente faz também, mas a ferramenta ela me dá sinal, ela faz automático? Não, a ferramenta ela não vai abrir a ordem lá para você, senão a gente venderia robô, né? Não é isso que a gente trabalha, né? É uma ferramenta manual, aonde que você vai enxergar com mais facilidade, né, aonde estão as entradas e saídas de operações, baseado em dados, né, de força, de exaustão, de tendência, enfim, uma infinidade de funções que a gente tem ali que facilita o nosso dia a dia, né? Além de um painel chique, eu gostei do nome do painel chique que a Larissa deu antes, painel chique, é um painel chique mesmo, que tem tudo, né? É o chique, essa boa. Isso faz parte do processo, né? Da mesma forma que isso, principalmente, eu estou falando para pessoas que nunca tiveram contato com o gráfico, né? Você vai conseguir, sim, fazer o processo desde o começo, desde a instalação da ferramenta, a gente explica todo o passo a passo para vocês, até as estratégias. Beleza, consegui. Agora, tem pessoas, eu posso citar uma pessoa, não vou citar não, ele vai ficar bravo comigo, que ele utiliza nossa ferramenta muito, é amigo nosso, por isso que eu falo, não vou deixar quieto, mas ele nunca assistiu uma aula da ferramenta. Por quê? Porque ele já operava. Então, só de ele enxergar a ferramenta, só de ele olhar a ferramenta, ele já entendeu. Ele não precisou ter aula, porque só de olhar ele já bateu. Então, depende do perfil de cada pessoa, né? Como que vai... há quanto tempo está chegando no mercado? Se chegou hoje, se chegou já faz tempo. Então, assim, tem pessoas que bateu o olho e já sabem tudo da ferramenta só de olhar, não precisa nem assistir as aulas, né? Agora, o treinamento, a gente fez questão de gravar para criança e para o vovô. Desde a criança para o vovô, para a titia, para todo mundo entender de uma forma mais didática possível, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Se você seguir o passo a passo, não só assistir, mas aprender ou entender, como o André falou, você vai conseguir, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer desde a instalação a ter sucesso nas operações aí. E mais um pequeno detalhe. Investimento, pessoal, é isso. Não é aposta. É a grande diferença. Eu estava conversando com o meu pai hoje sobre isso. As pessoas, a gente recebe muita pergunta assim, quanto que eu preciso colocar para receber X? Faz parte de um processo. Você não vai colocar dinheiro hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, ou o ano que vem vai ter dinheiro, vai receber dinheiro para pagar o teu mês inteiro. Investimento é isso. O quanto mais você esperar
para sacar os seus lucros, primeiro você tem que aprender, você tem que entender, no mínimo, a base de como se manter vivo no mercado. Não vou nem falar ganhar, porque muita gente que quebrou a conta desse ano aqui agora foi por inconsequência, foi por alavancar a conta, inexperiência. E eu digo muito isso porque inexperiência, achar que já sabe tudo, continuar fazendo o que estava fazendo quando o mercado estava bom, mas quando não teve a mentalidade, a visão de ver quando o mercado virou, a partir daquele momento tinha que tirar o pé. Então as pessoas começaram a alavancar. Então, assim, investimento é a longo prazo. E esse longo prazo é para a vida. Você não vai parar, vou fazer um investimento aqui de 5 anos. Não, eu duvido que você faça um investimento de 5 anos. Se você fizer 5 anos, você vai querer fazer 10. Você vai fazer 15, 20 anos, porque você aprendeu como fazer investimento, aí você vai tirar frutos daquilo. Você não vai querer parar. Você não vai fazer investimento por 5 anos e vai parar. A não ser que dê errado, que você faça investimento com outra pessoa. Mas se você fizer o seu investimento com você mesmo em 5 anos que der certo, você não vai querer parar nunca. Então, assim, qual que é o valor mínimo para eu investir? Existe um valor mínimo, óbvio, para cada mercado, como eu falei ontem, mas o investimento é um montante de dinheiro, um montante de capital que você coloca para você trabalhar ali, que inicialmente você não pode depender dele. O quanto mais você demorar para fazer os seus saques, óbvio que faça o virtual virar real para você sentir o dinheiro. Tem exceções, para tudo tem exceções. Mas, porém, é interessante que você veja que esse montante de dinheiro que você coloca ali, de capital que você coloca ali, você precisa esperar um prazo para esse montante criar tamanho. Você só vai conseguir obter saques desse investimento ao longo prazo. Quanto maior for o seu montante, maior vai ser o seu lucro. E vai chegar uma hora que você não vai mais precisar fazer conta de preciso de tanto, preciso operar aqui 1.0 todo dia para fazer tanto no final do mês para dar. Não, está errado. Vai chegar uma hora que o tanto que você gasta é 5 vezes menor do que você ganha. Esse é o investimento. E não pensar como, quanto que eu preciso para final do mês, que agora eu tenho que pagar. Tudo bem, a gente sabe que tem. Porém, vai ser mais... não existe certo ou errado. Existem resultados. Tem resultados que têm obstáculos a mais no seu caminho, no seu percurso, que você vai ter que pular ali. Então, assim, não busque resultados para hoje, tá? Não largue seu emprego para viver do mercado hoje, porque não vai dar certo. Então, a tua mentalidade tem que estar como um investimento para lá na frente você conseguir ter bons resultados, conseguir usufruir desses saques e ainda sobrar lá no mínimo 50% na sua conta para continuar o investimento. Boa. Vamos encaminhar agora para o finalzinho. Queria saber, André, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Por exemplo, para quem está vindo, está assistindo aqui, não conhece nada e às vezes tem uma dúvida e está vendo em você como alguém que adquiriu a ferramenta e hoje opera com ela. Você teria alguma mensagem para essa pessoa? Rapaz, hoje à tarde um rapaz me chamou no privado me perguntando sobre a ferramenta, sobre o treinamento do Willi e tal, o que eu tinha a dizer, né? Então, assim, o que dizer é o que a gente falou até agora, né? Desde o começo da live foi questionado, foi aberto assim um leque grande de tudo de bom que tem, né? É uma coisa que, assim, ele não vai encontrar, se alguém estiver assistindo aqui e tiver interesse em adquirir, pode ter certeza que não vai encontrar isso em outro lugar, né? Com todas as funcionalidades, com tudo que ela te oferece, não vai. Porque a gente falou aqui, eu estou sem mais de 1 hora, né?
E a gente não chegou a falar de todas as funcionalidades. Se você for abrir uma live aqui para falar de todas as funcionalidades da ferramenta, tanto é que vocês estão buscando um nome para ela, né? Que tá difícil. Não, o Que nome tá já difícil, tem, né? eu acrescentar um substantivo na frente. Eu acho que vai ficar mais. Mas já tem um agora que é painel chique, né? Esse é legal. Ah, painel chique. Show. Esse tá legal. Então assim, ó, a ferramenta, ela funciona. O método funciona. Tá? Ele só não funciona para quem não seguir ele. Se você não seguir, é o que o Marcelo estava falando agora, não tem. Eu citei um exemplo meu. No início, na ansiedade lá e tal, eu vinha cometendo alguns erros. Tanto é que a conta foi lá, num drawdown, assim, a conta foi para UTI. Né? Mas ela saiu de lá. E hoje, o que ficou de lá? O ensinamento para não cometer o mesmo erro. Né? Então, assim, às vezes a gente passa por certas coisas na vida e é necessário se passar para se ter um aprendizado, para se ter um conhecimento que se você não passasse por isso, você não teria. Né? Então, assim, o método e a ferramenta funcionam. Passaram a ser divisores de água na minha carreira. Né? Porque até então os resultados só vêm aumentando. Né? Só vem aumentando dia a dia e assim como a ferramenta, né? As funcionalidades dela vão aumentando, porque o Gustavo está sempre inovando e fazendo alguma coisa. Né? Mas enfim, é isso. Sabe? O método funciona e a ferramenta funciona. Precisa do quê? Da pecinha que está atrás lá, aquele comando que não é um robô que está fazendo. Tem o robô que é o bot, né? Que nos traz uma leitura do mercado, né? Para quem compra a ferramenta tem lá o bot que auxilia, mas ele não vai dizer para você, compra no preço tal e vende no preço tal. Não é um bot. Não que não conseguiria fazer algo do tipo, mas a gente não acredita nisso. Em dar para a pessoa todos os pontos lá perfeitos, porque quando é automatizado e robotizado, ele não tem essa parte aí, vamos usar de novo o João, não tem uma parte do intelecto do ser humano, da parte de ver entre as entrelinhas, né, de analisar múltiplas coisas e interpretar. O robô, ele é mais seco. Então, vai ter momentos que ele vai acertar, ele pode acertar 90% das vezes, mas esses 10% às vezes pode custar a sua conta. Então, a gente tem essa responsabilidade de não entregar esse tipo de coisa, que tem aos montes, salas externais, um monte de coisa, até mesmo por essa responsabilidade, das pessoas poderem aprender a operar, dominar ferramentas, mas não depender de alguém que fala, ó, compra quando tiver 1,10 e vende quando tiver 1,50. Né? Porque na hora que der problema para você, essa pessoa que está te falando isso, ela não vai ser responsável para, né, às vezes, a sua grana que você vai perder para você poder recuperar ela. Então, é uma coisa que a gente preza muito, em ter responsabilidade. Seria muito fácil eu vender um monte de licença, criar produtos, assim, especialmente robôs, né, que tem uns montes, mas eu não ia conseguir ter paz vendo pessoas perdendo seu dinheiro, seus capitais, perdendo, né, às vezes, sua paz, e até entre elas mesmo, né, a família, destruir família, que a gente sabe que destrói. E essa parte de investimento a gente tem que ter muita cautela, porque mexe com o sonho das pessoas. Então, a melhor coisa que tem, pessoal, é você estudar, você aprender, você conhecer o que move os mercados, aprender como utilizar ferramentas, aprender a ser autônomo. E é isso que a gente tem feito, eu tenho feito com a minha vida, com a minha profissão, e acho que as pessoas que querem um dia ser profissionais também devem fazer, né? Aprender e dominar essas técnicas aí, tá bom? E, cara, fantástico você falar aí sobre e trazer isso para as pessoas. Ó, tem como você aprender, funciona, mas você tem que se dedicar. E essa é uma mensagem que a gente sempre traz. Eu sei que é uma mensagem que às vezes não vende, né? Porque eu estou dizendo para a pessoa, ó, você tem que estudar e se dedicar. Não é fácil. Seria mais fácil de eu virar e falar, ó, compra aí que é só comprar que você vai estar ganhando. Mas não é assim que funciona.
Tá? E deixar um recadinho. Pode falar. O que eu vejo, eu digo assim, ó, uma experiência própria minha. Eu quando assisti o primeiro vídeo na internet para o mercado financeiro e tal, eu falei para minha esposa, ano que vem nós estamos ricos, entendeu? Eu acreditei naquilo, cara, entendeu? É verdade. Vamos ficar ricos. Achei a fórmula agora para enriquecer, né? E aí você entra aquilo, você vê que não é a realidade. Não é a realidade. Só que, assim, as pessoas, infelizmente, elas gostam muito gostam não. Elas, às vezes, sabem que estão sendo iludidas e, mesmo assim, vai pelo caminho mais fácil, né? E o caminho mais fácil, a gente sabe que não é o caminho certo. A partir do momento que você aprendeu, que você entendeu como que funciona, não vai mais sair da tua cabeça aquilo. Aí você junta isso a uma ferramenta que ela te entrega o que você precisa, os fundamentos por trás, a tomada de decisão sempre vai ser tua, né? Mas a ferramenta está ali para te ajudar, para te auxiliar. Então, assim, repito, a parte difícil, né, que não é difícil, é só o quê? É só você botar na tua cabeça que você precisa aprender a funcionalidade dela, só isso. E aí tá feito. Aí tá feito. Aí você dá o tempo necessário, que é aquilo que o Marcelo falou, que é um investimento, não é OB, né? Não é opções binárias para você ir lá e jogar, né? Então, assim, você dá o tempo e busca o teu conhecimento e aplica ele, fechou. Fechou. O resultado vem. O resultado vem. Esse assim, ó, só não vai vir se você não fizer a tua parte. Porque o método, a ferramenta está aí. Então, assim, ela vai funcionar. Isso eu garanto que funcionou comigo, né? E aí voltamos àquela coisa de antes. O Willy sempre disse, aqui as pessoas são reais, as pessoas existem de verdade, dão a cara para falar. E nós temos o MQL para quem duvidar se a ferramenta funciona, está lá. Quem opera o mercado de Forex sabe que o MQL não se burla, ele está lá aberto e não tem como você mexer nele. Então, assim, a realidade está dentro dele e está aberto para quem quiser ver. Show de bola. Exatamente. Para quem é aluno, já talvez tenha alguma dificuldadezinha ainda eu vi uma pergunta aqui no comentário, que não sei quem falou, assim, quais são as melhores entradas? A ferramenta, pessoal, ela te dá ela te mostra várias opções de entradas ou saídas, vamos falar de entradas, e assim, ela pode te mostrar uma entrada num ponto, depois no outro canto, ela pode te mostrar várias entradas em vários locais, né? E não tem uma entrada só, essa apontou isso aqui, vai ser entrada. Não. A ideia da ferramenta é a confluência dessas entradas, né? Vamos dizer assim, poxa, eu estou vendo aqui, apareceu uma entrada aqui, de repente apareceu mais outra aqui, mais uma. Ou de repente você tem 5 entradas na tua mão que você faz, poxa, tenho 5 combinações aqui, dizendo que aqui é o ponto de entrada, e é isso que a ferramenta traz para você. Quanto mais confluência dessas entradas você tiver, quanto mais entradas positivas dessas você enxergar, melhor, mais assertivo vai ser a sua operação. Então não existe um ponto específico, assim, sei lá, vocês me entenderam, né? Tipo, não é uma... quanto mais entradas você tiver, melhor vai ser a sua operação. Vamos chamar de filtros, né? Você vai eliminando, você vai tirando, opa, esse aqui está negativo, então não é muito bom. Né? Às vezes aqui está próximo de uma região aqui, que eu sei que a região de venda é aqui. Poxa, se está próximo, ela ainda não chegou, então você consegue esperar um pouquinho mais para ela chegar ali. E isso só é um exemplo. Tem vários outros exemplos que a gente pode estar falando aí a mesma coisa também, né? Para você, ela vai te mostrar pontos que a confluência desses pontos vai te dar uma melhor entrada ou saída da operação. Show de bola. Queria agradecer ao André aqui sua presença, disponibilidade de estar participando com a gente. E dizer aí que, pessoal,
amanhã pode ser você que hoje não nos conhece ainda, que pode estar participando com a gente. Nós estamos juntos aqui para crescer e eu aprendo muito com cada pessoa que entra também para a família e está participando. E pode contar com a gente aqui que a gente vai estar abrindo novamente aqui essa possibilidade de turma. Teve pessoas perguntando. A gente ainda não está aberto porque a gente quer subir essas aulas todas, fechar direitinho lá, para entregar o melhor produto para vocês. E tá aproveitando esse tempo, tá trazendo aí pessoas para trazerem o feedback, né? E a impressão delas também. Mas a gente vai estar no nosso site, se vocês quiserem acessar agora, mw4profit.com. Lá vai ter uma fila de espera lá, vocês podem colocar o e-mail, o contato de vocês. Quando a gente liberar novamente, a gente vai estar enviando para vocês, mas a gente acredita que em breve já a gente vai poder estar enviando. Acho que já dá para adiantar para as pessoas que a gente tem uma live, a gente tem hoje, né? A gente tem mais uma live amanhã, e na próxima semana a gente vai ter mais 3 lives, onde a gente vai estar dando uma passada geral por cima da ferramenta, mostrando para vocês um pouquinho mais da ferramenta, para vocês conhecer. Vão ser nos dias 19, 20 e 21. E no dia 22, às 7 horas da manhã, a gente vai ter a abertura dos carrinhos. Então, acho que foi o Cristiano que perguntou aí, né? Não esqueça de informar os nonos. Eu sou nono também, eu sou italiano também, eu sei o que tu quis dizer aí. Mas então, nos dias 19, 20 e 21, a gente vai estar passando por lives, e no dia 22, a abertura dos carrinhos. Para quem quiser mais informação, entra lá em mw4profit.com, vai ter o nosso site lá, tem uma série de informações lá que você já pode ir trabalhando, estudando aquelas informações ali. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no meu privado, no privado do Gustavo também, que a gente vai conversando com vocês aí. Beleza? Show de bola. Isso aí, 21 e 22 para aquisição, exatamente. Chegou a hora do amém. Beleza, pessoal. Muito obrigado aqui. Novamente agradecer a presença de todo mundo. Amanhã nós estaremos novamente. E amanhã vai ser com a Clarissa, tá? Exatamente. A Clarissa vai dar um show aí, um show de aula pra gente aí também. Aí tá tendo ótimos resultados aí. Se saindo muito bem. Entre outros membros que a gente também vai trazer para vocês aí ao longo do ano que vem. Esse ano já era, né? Acabou, todo mundo tem férias agora. Mas a gente vai querendo trazer todo mundo aí para trocar uma palavrinha aí com a gente. Adriano Garcia aqui dando boa noite pra gente. Tá convidado também, Adriano. Adriano, Marcos, uma hora a gente vai convidar vocês aqui, tá bom? Show de bola então, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E amanhã estaremos novamente. Fechou. Obrigado, pessoal. Andreazão, gratidão. Valeu. Muito obrigado, cara. Que Deus continue abençoando nossas vidas aí, tendo ótimos resultados aí com a ferramenta. Amém, amém. Gratidão a vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E desejo o melhor de Deus para a vida de vocês também. Amém. Tamo junto. Deus abençoe essa família aqui. Exército do bem. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, até mais. Valeu, André.